Pai do Senhor, meus amados, hoje são dia 7, o mês é outubro e o ano 2025. Pois bem, estamos para mais um encontro, para mais uma porção da palavra de Deus, que está lá em Romanos 28. Nós vamos abordar hoje a vitória em Cristo. Pois bem, nós estamos no YouTube com o título Ministrando a Palavra, ministrando com M maiúsculo e palavra com P maiúsculo, né? Que a palavra é a palavra de Deus, que ela é soberana em todos os lugares, mesmo no inferno, tá bom? Então, dito isso, vamos para a leitura. Romanos 8, 28 diz lá: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Palavras poderosas do Senhor que estão lá em Romanos, não é? Então ele começa o texto assim, no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Muito bem. Deus sempre está agindo maravilhosamente na vida dos que amam a Ele. Aí nós perguntamos: seria a humanidade inteira que ama a Deus? Seria aquele homem que diz: Ah, eu amo a Deus? Ou aquela mulher: Ah, eu tenho Deus? Aquela criança: Não, está comigo. Meus amados, quem ama a Deus obedece a Deus. Se você diz que ama a Deus, mas vive em bebedice, nos vícios, nas farras, nas folias, uma vida dissoluta, você não ama a Deus, né? E se você não ama a Deus, lamento dizer, mas Deus não está contigo, tá? Porque o versículo 18, sabe, está dizendo assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que o amam. Não é para a humanidade inteira, é somente para as pessoas que amam a Deus. E as pessoas que amam a Deus obedecem a Ele, tá bom? E aí continua aqui, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, o propósito de Deus. Qual é o propósito que você acha que você tem para Deus? Será que você agrada a Deus fazendo as coisas desse mundo, criando briga, discussões, bebedice, sendo odiado, sendo odiador,
Será que essas coisas você agrada a Deus? Não. Os que amam a Deus agradam a Deus. Eles têm uma vida santa. Eles procuram errar menos. Eles erram. Nós erramos. E o errar é pecar, né? Mas nós, toda vez que erramos, tivemos consciência, pedimos perdão e o Senhor nos perdoa. E continuamos a caminhada com o Senhor Jesus. A igreja não é um lugar de santos, mas é um lugar aonde todos estão reunidos para buscarem a santidade. É como se fosse um hospital cheio de pessoas enfermas, né? Mas que está ali para se curar. E se você, que diz que tem Deus, jamais entra numa igreja, que Deus é esse que você tem? O Pai do Senhor Jesus Cristo não é, né? Se você ama Deus, busca estar com Ele, busca o congregar que vai receber dele os ensinos necessários para a tua caminhada aqui na terra e a tua caminhada lá no além, quando daqui você partir. No versículo 29 diz assim: Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre outros irmãos. Amados, o Senhor nos conheceu antes de nós sermos santos. Ele nos conheceu quando nós éramos servos do demônio, quando nós estávamos destinados ao inferno. Isso aí. Mas ele nos conheceu e sabia, e sabe, né, que ele, para Deus, não tem tempo nem espaço. Ele sabe de tudo, desde o início até o fim. Então ele sabe que você iria aceitar o plano salvífico da tua alma. Ele sabe que você iria adorar ele, iria amar a Deus. Então, por ele saber dessas coisas, ele já determinou antecipadamente que você seria salvo. Colocou o teu nome lá no livro da vida e você ainda nem tinha nascido. E você nasce, leva uma vida sem Deus, sem amor, mas um dia você é tocado, aceita esse Jesus poderoso, esse Deus maravilhoso e começa a caminhar com Ele, começa a amar Deus acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas é acima da tua vida, acima da vida dos teus filhos, acima da vida da tua esposa. Comece a amar a Deus. Versículo 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Então, meus amados, nós somos
a igreja justificada hoje, né? O Senhor falou que nós não temos pecado. É que falou. Que coisa fala com ele. Então, como ele disse que eu não pecado, você não tem pecado, nós fomos justificados em Cristo. Jesus morreu para que eu não morresse. Portanto, gente, aquele fardo pesado do pecado que nos fazia encurvar, que nos fazia andar de cabeça baixa, isso já não existe quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. Você hoje é livre para adorar esse Deus, é livre para pedir as coisas que são necessárias para os outros. É, porque você tem Deus. Deus ora por você, Deus te ama. Os outros, aqueles que dizem, eu tenho Deus e não frequenta igreja nenhuma, não lê Bíblia, não ora, esses não têm Deus, esses precisam que você interceda por eles. Tá bom, meus amados? Vamos ficar nessa palavra de hoje. Que Deus abençoe vocês. Nós somos mais do que vencedores, tá bom? Fiquem com essa palavra de vitória em Cristo. Hoje são dia 7, o mês de outubro, e o ano 2025. Até amanhã, permitindo Deus de Israel.